Bom dia, pessoal. Então, hoje, nessa terça-feira, o assunto é burnout. É aquela, eu já falei outro dia sobre esse transtorno aí, né? E resolvi retomar agora, mas de um ponto de vista um pouco diferente, olhando pelo ângulo da empresa agora, né? Só para retomar, né? Burnout é aquele transtorno mental relacionado ao trabalho. Ele tem esse nome porque ele é uma analogia com uma lâmpada daquelas de incandescente, né, de filamento, em que o filamento estoura, a gente falava, né? Ah, a lâmpada queimou, a gente ainda fala hoje em dia. É por causa disso. E por que que esse filamento queima, né? Porque ele trabalha demais, então quanto ele tem uma vida útil, né? O filamento esquenta e esfria, e quanto mais a gente usa, mais ele é maior a chance dele queimar. E o ser humano, a gente poderia fazer uma analogia muito parecida, né? Ainda fazendo essa relação com, de repente, máquinas também, né? Então, o ser humano, ele também trabalha dentro de ele consegue trabalhar dentro de um limite. Se a gente ultrapassa ele do limite, ele também, a gente diminui a vida útil, por assim dizer, dele, né? Eu digo vida útil, por assim dizer, porque eu acho estranho a gente falar em vida útil de alguém, né? A vida é útil, a gente estar vivo já é ser útil, né? Mas enfim, é a analogia que a gente está trabalhando agora, então vamos trabalhar com ela. E essa questão, então, do burnout tem a ver muito com exigir-se demais, né? E no ambiente corporativo isso ocorre constantemente, né? A gente é exigido e a gente se sente exigido, né? Muitas vezes, mesmo quando a exigência não é direta, a gente se sente exigido. Por quê? Porque a gente precisa daquele ambiente, daquele contexto profissional para sobreviver, né? A nossa vida, ou sustentar a nossa casa, enfim, comprar comida, pagar as contas, etc. Só vai ocorrer se a gente estiver sendo remunerado, se a gente receber dinheiro. E se a nossa remuneração estiver condicionada a gente trabalhar, né, a gente produzir, então a gente vai se sentir pressionado a produzir. Isso quando a exigência não é mais direta, né? Quando realmente não tem uma pressão lá do chefe, da gerência, enfim, de ó, vai, faz mais, faz. Acho que tem um mosquito aqui. Vai embora, mosquito. E então, mas pelo ângulo então isso tudo, essa argumentação que eu estou fazendo, é justamente para a gente pensar pelo ângulo da empresa também, o que que isso implica, né? A gente ter burnout. Burnout hoje, ele já é considerado um transtorno, ele já, vamos chamar assim, ele já permite um afastamento do trabalho justificado, né? Então, tu vai lá ter vamos chamar assim, vai ter o atestado de quando você tiver burnout, se ele for diagnosticado. A título de curiosidade aí, o burnout hoje provavelmente vai subir mais, mas ele já é o segundo ou terceiro maior causa, dependendo da fonte que você usa, né? Terceiro, segunda ou terceira maior causa de afastamento de trabalho. E eu acredito que isso tende a aumentar, né? Porque, como eu mencionei no outro vídeo, antigamente se classificava como burnout ainda não estava nas nossas vidas, nossas vistas, a gente classificava como outros transtornos mentais, né? Em geral, depressão. A pessoa era afastada por depressão. E hoje a gente já consegue classificar melhor o afastamento dessa pessoa, né? Eu digo a gente, sociedade, tá? Não estou dizendo que eu classifico alguém, não, tá? Eu já não estou mais nessa vida. Mas enfim, e por que que é interessante para a empresa se preocupar com essa questão, né? Porque, assim como a gente trabalhando ainda com a analogia da máquina, assim como se a gente pressiona a máquina demais, se ela tem um limite lá, existe o datasheet dela lá, né? Ela vai falar: olha, essa máquina consegue trabalhar tanto tempo, com uma temperatura X, com uma carga tal, né? Se tu aumenta essa carga na máquina, ela vai estragar bem mais rápido, inclusive vai, vamos chamar assim, perder a garantia do fabricante, se tu expõe ela a uma condição que ela não estava definida para trabalhar. Mais ou menos assim com o ser humano, né? Se a gente tem uma possibilidade de trabalho
que estaria, vamos imaginar aí, 8 horas por dia, 5 dias por semana, tendo pausas para descanso em determinados momentos. E a gente coloca uma pessoa a trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, sem pausa para descanso, enfim, com todo uma pressão psicológica também, né, no sentido de entregas fora de uma realidade, ela vai estragar bem mais rápido. A gente não está respeitando o datasheet dela, né? E ela vai estragar bem mais rápido. E apesar de eu não gostar de encarar o ser humano como um recurso, né, assim como se fala em recursos humanos, se a gente, mesmo a gente olhando por esse ângulo de recursos humanos, ele é, entre aspas, substituível, né? Porque muitas vezes tu tens a habilidade daquela pessoa que ela é única. Tu não vai encontrar exatamente a mesma habilidade em outra pessoa. Tu vai levar tempo para treinar uma outra pessoa também, dentro daquilo que aquela pessoa fazia, né? E tu tem um tempo para selecionar também. Então, quanto mais especializada a pessoa, mais difícil vai ser substituir essa mão de obra. Então, a princípio, parece que é fácil substituir alguém, mas não é tão fácil assim, né? Quando tu vai olhar que uma pessoa tem essa habilidade em específico, né? E se a gente trabalha, né, o nosso recurso mais escasso é o tempo, se a gente acaba trocando de pessoa, né, de profissional aí dentro de um contexto constantemente, isso implica em um acréscimo de tempo dentro do nosso projeto, né? Então, eu acredito que é sempre mais interessante a gente manter o profissional, tentar manter o profissional se ele é um bom profissional, do que a gente ficar nessa dança das cadeiras com profissionais, né? E como é que a empresa poderia fazer isso, do meu ponto de vista? O passo principal, assim, mais básico de todos é a saúde mental, né? Se preocupar com a saúde mental dos profissionais, isso é básico. A gente já tem, já deveria ser, né? E por um tempo foi um dos elementos aí básicos do pacote de contratar um profissional, né? Ter o plano de saúde, mas muitas vezes o plano de saúde não, hoje em dia nem é tão recorrente assim de ter plano de saúde, né, na empresa, mas mesmo quando tu tem, nem é tão recorrente assim tu ter a parte mental sendo coberta ali, né? Então, muitas vezes é só saúde física lá, aquela história que a gente conversou também em um outro episódio, em um outro vídeo, muitas vezes é só a parte de saúde física que é coberta, né, pelo plano de saúde. Aí entra a parte de psiquiatria, psicologia, já não é mais coberta. Ah, não, é só o básico, ali, só o clínico geral, ou só algumas especialidades, mas em geral a parte de saúde mental não fica coberta, né. Então esse seria já é o passo mínimo, eu diria, né, a gente ter algum amparo na parte de saúde mental. Mas esse é, como eu disse, só o básico do básico. Um outro aspecto bastante importante é a gente ter também uma gestão de projetos, né, dentro da empresa, né? Muitas vezes não existe gestão nenhuma de projetos, né? E é fundamental, porque a gestão de projetos, ela justamente vai se preocupar em estabelecer o que deve ser feito, quando, como e de uma e isso, de novo, é um básico da gestão de projetos. A gente precisa, inclusive, que a gestão de projetos seja aplicada de maneira adequada, eficiente, porque a gente precisa pensar os recursos que a gente tem, os objetivos que a gente quer alcançar e ter esses objetivos de uma maneira alcançável. Muitas vezes a empresa coloca prazos irreais, né? Fora de uma realidade em que a gente não vai ter como alcançar aquele prazo. E isso bota uma carga enorme na pessoa, né? Porque se tu tens um bom profissional, e de modo geral eu quero acreditar que as pessoas são boas profissionais, elas só não estão ou bem alocadas ou bem treinadas, essa pessoa vai ter interesse que o projeto dê certo. Porque ela também, ela sente parte daquele projeto. Mas se a gente não bota meta alcançável, a gente vai estar botando a pessoa a trabalhar lá naquelas condições, então, da analogia da máquina, em que ela fica acima, né? A remuneração é importante, é muito importante, mas ela acaba não pagando tudo isso, né? Mesmo que tu ofereça hora extra seja, né, acima do que é o recorrente ali,
Se a pessoa trabalha o tempo todo em hora extra, ela uma hora não é nem ela querendo, é o corpo dela, a mente dela que não vai aguentar e vai queimar, igual a lâmpada, né. Pessoal, falei pra caramba hoje, né, hoje me empolguei aí. Muito obrigado por vocês estarem me ouvindo aí diariamente. Bom dia para todo mundo, inclusive bom dia de trabalho, né. Desejo para todo mundo que vocês alcancem e que vocês tenham aí o contexto de um ambiente saudável de trabalho, que é bem raro de acontecer, mas, isso é um presente, né, uma dádiva, por assim dizer, hoje em dia, né, porque é difícil de encontrar isso. E sempre busquem, eu sugiro, né, sempre busquem saúde mental também no ambiente de trabalho de vocês aí. Forte abraço, se gostaram, se inscrevam e até amanhã.